João, capítulo de número 11. O texto inteiro de João, irmãos, ele é um texto muito longo, mas é a história de um homem que vocês conhecem. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? João, capítulo de número 11, nós vamos ler 4 versículos. O versículo 1, o versículo 3, o 11, o 17. E depois nós vamos compartilhando com o irmão, transcorrer de toda a palavra e tudo aquilo que Deus revelou. Amém? João, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim, Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo de número 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 17 vai dizer assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Presta atenção em algo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é: amigos de Jesus também podem morrer. A Bíblia vai ser enfática em dizer que Jesus amava Lázaro. E em João, capítulo de número 14, versículo de número 21, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Logo, Lázaro, se ele era uma pessoa a quem Jesus amava, ele era uma pessoa que guardava os mandamentos do Senhor. A Bíblia também vai ser enfática em nos dizer que Jesus era amigo de Lázaro. Porque ele disse lá no versículo 11 que nós lemos: o nosso amigo dorme. E quando eu olho para o texto que está escrito em João, capítulo de número 15, versículo de número 14 e 15, a Bíblia vai dizer assim para nós: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. Então, quando Jesus diz que ele amava Lázaro, a palavra diz que ele amava Lázaro e que ele tinha por amigo, eu entendo que Lázaro, ele guardava os mandamentos e fazia a vontade do Pai. Agora, a grande pergunta é: como pode um amigo de Deus, a quem Jesus ama, morrer, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em ver. Então hoje nós não vamos tratar morte física. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da morte espiritual. Mesmo que nós sejamos amigos de Jesus, e Jesus nos ama em virtude de nós nos procedermos como Ele nos designou em João capítulo 14, versículo de número 21, isso não nos exime de morrermos se nós não vigiarmos. O que é que levou Lázaro a essa morte? O que é que Deus queria nos ensinar no âmbito espiritual? Esse contexto do Lázaro morrendo. Quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente começa a ver que no momento em que Lázaro adoece, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 10 de João que Jesus se encontrava além do Jordão.
Se você for olhar um pouquinho essa distância, Sudecai, Arridecom, Manai, Decantas, isso representa aproximadamente 38 quilômetros. Logo Deus está dizendo, por mais que nós estejamos nessa posição, se em algum momento da nossa vida nós nos distanciarmos do Senhor Jesus, nós adoeceremos espiritualmente falando e morreremos. Não obstante disso, irmãos, lá no versículo de número 17, Sudecai, Arridecom, Manai, Decantas, a Bíblia vai dizer que Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E nós aprendemos que Jerusalém era a terra da bênção, Jericó é a terra da maldição. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 15 estádios de futebol, isso simboliza aproximadamente 2.800 metros. Em outras palavras, Lázaro já não se encontrava na posição que Deus desejava que ele estivesse. Ele se encontrava em Betânia, mas não se encontrava em Jerusalém. Ele estava próximo de Jerusalém, mas não estava em Jerusalém. Todas as vezes que nós não ficamos ou saímos da posição que Deus deseja que nós estejamos, nós adoeceremos e morreremos espiritualmente falando. Por isso, de início eu digo para os amados irmãos, nunca nos distanciemos do Senhor Jesus e nunca saiamos da posição que Ele deseja que nós estejamos na presença dEle. Amém? Uma vez que Lázaro adoece, agora ele vem a óbito. Uma vez a óbito, Lázaro agora já não habita mais na mesma casa de Marta e de Maria, mas agora ele vai parar dentro de uma sepultura. Mais um ensinamento aprendo com isso. Quando nós adoecemos e não tratamos a nossa doença, nós vamos morrer espiritualmente. A partir desse momento, nós vamos habitar em ambientes em que Jesus não se faz presente. Em ambientes onde Jesus não entra para ministrar a sua palavra para nós. Outrora Jesus estava pregando um sermão para Marta e Maria, e todos vocês conhecem o sermão. Marta, Marta, por que estás atarefada com tantas coisas? Maria escolheu Sudecai, Arridecom, Manai, Decantas, a melhor parte. E a melhor parte é essa, estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, ele não entra dentro da sepultura. Ele não entra lá dentro para ministrar, mas ele faz o teu clamor para o Lázaro do lado. Todas as vezes que a gente morre espiritualmente, nós vamos parar dentro das covas da vida. E nós já aprendemos em Provérbios que a Bíblia diz que cova profunda é a prostituta. Quem é a prostituta? É aquela que tem o relacionamento com o espírito da serpente, com o espírito do engano. Logo nós vamos parar dentro de ambientes, Sudecai, Arridecom, Manai, Decantas, que o Espírito Santo de Deus não se faz presente. E agora aqui eu vou dar alguns sinais para nós entendermos um pouquinho as sepulturas da vida que Jesus nos tirou. Agora eu vou dizer os sintomas, se porventura nós não saímos dessas covas, o que é que essas covas produzem na nossa vida? Porque assim como aconteceu na vida de Lázaro, é exatamente desta maneira que acontecerá com todos nós, se nós morrermos espiritualmente falando. A primeira coisa, quando a gente olha para Lázaro,
dentro daquele sepulcro, com a pedra fechada, porque a Bíblia vai dizer que aquela sepultura que ele estava era uma caverna e tinha uma pedra na frente. Quando eu olho ele dentro daquele ambiente, eu vejo Lázaro habitando nas trevas e não habitando mais na luz. Logo, quando a gente começa a meditar no texto de João, a gente vai ver Jesus indagando os seus discípulos durante a caminhada dele até chegar onde Lázaro está. E ele disse o seguinte texto que está escrito no versículo 9, 10, ele diz assim, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E Jesus também disse que ele era a luz do... Em outras palavras, quando nós morremos espiritualmente, nós vamos andar o tempo todo tropeçando na palavra de Deus. Aí nós vamos ler o texto que está em Tiago, capítulo de número 3, versículo 12, vai dizer assim, porque todos tropeçaram em muitas coisas, porque todos tropeçamos em muitas coisas, porque outrora, irmãos, nós vivíamos nas trevas, nós jazíamos, irmãos, nas sepulturas, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, por isso que todos nós tropeçamos. Aí ele diz, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Por isso Jesus era perfeito, porque ele era o próprio verbo de Deus. Ele não tropeçou numa palavra, irmãos. Ele não tropeçou em nada do que ele fez. E isso deu a ele autoridade para ele dominar todo o teu corpo. Por isso, a boca fala o que o coração está. Se nós enchermos o nosso coração de luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Se a gente enche o coração da palavra, o que vai fluir da nossa boca, como nós louvamos, são rios de águas vivas, é luz para as pessoas, e isso nos dará autoridade para a gente dominar também todo o nosso corpo. Então, quando nós morremos espiritualmente, nós começamos a tropeçar, irmãos, o tempo todo na nossa caminhada. Porque agora a gente habita em trevas e já não habita mais na luz. Quando nós morremos espiritualmente, o perfume que sobe de nós para o nosso Senhor começa a cheirar mal. Porque em João capítulo 11, versículo 39, parte B, Marta vai dizer assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Guarda algo. Se tem algo que Deus quer que eu e você apresentemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso corpo. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, nós começamos a apresentar diante de Deus um culto irracional. E quando nós apresentamos um culto irracional, você pode ter certeza, nós colocaremos diante dele coisas que são mortas. Nós colocaremos diante dele obras que são profanas, irmãos. Nós colocaremos algo diante dele que não o agrada. Uma coisa já leva para... Se eu ando em trevas, eu não tenho entendimento E se eu não tenho entendimento da palavra, como é que o meu culto, ele pode ser racional? Logo, o sacrifício que eu apresento para ele já não é mais um sacrifício vivo, mas um sacrifício morto. Terceiro, as nossas mãos e os nossos pés começam a ficar presos nos embaraços e nas amarras da vida.
Porque quando nós lemos em João capítulo 11, versículo de número 44, só a parte A vai dizer assim, ó: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados. Em outras palavras, eu vou parar num cativeiro espiritual. Em outras palavras, irmãos, eu já não consigo mais caminhar como que eu tenho que caminhar. Eu já não consigo fazer a obra como Deus deseja, porque agora os meus pés estão presos e as minhas mãos estão presas. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 1 ao 26, diz assim: filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Se ele está dizendo que tem a verdadeira sabedoria, quer dizer que também existe a falsa. E se eu guardar a verdadeira sabedoria e o bom siso, eu ando na luz e não ando em trevas. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho. E quem é o caminho? É o Senhor Jesus. Vai estar sempre próximo dele. E não tropeçará o teu pé. Quem anda na luz não tropeça. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o seu sono será suave. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é... Irmãos, quando a gente deita e o nosso sono não é suave, podemos dobrar o joelho, porque em alguma coisa nós estamos tropeçando. A palavra de Deus não falha. Em alguma coisa a gente não está vivendo a verdadeira sabedoria ou não estamos agindo com um bom siso. Aí ele diz: não temerás o pavor repentino e nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Os pés de Lázaro agora estão presos. Quando eu olho para as mãos presas e os pés presos, irmãos, eu lembro de Nabucodonosor, Sudecaia, Ridecou, Manai Decantas, quando ele levantou um ídolo de ouro, e Sadraque, Mesaque e Abednego, Sudecaia, Ridecou, Manai Decantas, não se curvou para aquele ídolo. A Bíblia diz que o semblante dele mudou, ele se encheu de ira e furor e aqueceu 7 vezes mais as chamas. Naquele momento eles também não se curvaram. Aí ele chama os militares mais fortes dele, os mais fortes do teu exército, e manda ir lá prender as mãos e os pés daqueles jovens e lançar na fornalha. Quando ele fez isso, irmãos, ele só cumpriu o que nós acabamos de ler, aonde ele mandou uma assolação de ímpio na vida daquele que não vivia em piedade. A Bíblia diz que quando ele faz isso, o quarto homem aparece. Não deixa nem cheirar fumaça de queimado. E desata, irmãos, as amarraduras dos pés e das mãos. E todos tiveram que ver e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que a idolatria vem para fazer. Amarrar as nossas mãos e amarrar os nossos, que muitos homens levantam se nós não nos curvarmos para... Mas Deus manda o seu livramento quando nós perseveramos na posição. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá. Certa feita, nós tínhamos um grupo de oração na cidade de Rio Claro. Nós éramos em 4 pessoas todos os dias orando, irmãos. Continuamente nós estávamos orando e buscando o Senhor. Até que chegou um dia que eu me distanciei de Jesus e saí da posição. Nisso eu adoeci espiritualmente falando. Eu prego o que eu vivo. E fui parar numa cova. A cova que eu fui naquele momento não era uma igreja, como a gente está aprendendo muitas vezes.
Mas eu fui numa boate, irmãos. Eu não fiz nada. Fiquei o dia inteiro lá dentro, só tomei água. Pensa no ser humano mais deslocado do mundo. Acabou aquilo ali, aquele momento, peguei minhas coisas, falei, vou embora para casa. Isso era em torno de umas 3 horas da manhã, mais ou menos, acredito eu. Quando eu saí de dentro daquele ambiente, eu montei no meu carro. Veio uma tristeza na alma tão grande, irmãos, porque está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu fui chorando daquele ambiente até o meu quarto. Cheguei no meu quarto, deitei ali e dormi. Quando eu dormi, Deus abriu os meus olhos espirituais para eu enxergar no mundo espiritual. Nisso, eu me via fora do corpo e eu não enxergava as paredes da minha casa que eu estava. Mas eu via uma mulher toda de preto, que eu não via o rosto dela, e ela segurava os meus 2 pés. Naquele momento eu repreendi, irmãos. Quando eu repreendi no nome de Jesus, aquele espírito foi embora. Eu não entendendo nada do que aquilo significava, bati na porta de uma pessoa que Deus levantou para ser uma profeta na minha vida, e eu louvo a Deus por aquela vida. Quando eu cheguei, Deus tomou aquela mulher em profecia e só disse a seguinte frase para mim: vaso rachado eu não uso. Levo-te a partir de hoje para minha olaria. Cuidado, as covas da vida que nós colocamos os nossos pés, porque são amarras para as nossas vidas. Cuidado os ambientes que a gente entra, onde o ambiente só tem trevas e não tem, porque são sepulturas da vida. Nós só vamos parar lá, irmãos, quando nós adoecemos espiritualmente falando. E se não tratamos a nossa doença, nós morremos. Nós só vamos parar lá, irmãos, quando nós nos distanciamos de Jesus e tiramos a nossa vida da posição que nós deveríamos estar. Quando nós já não somos um vaso para habitar dentro dele a excelência do poder de Deus, mas nos tornamos vasos rachados que necessitam ser remoldados para que o nosso Senhor nos use. Estou contando um testemunho da minha vida. Examina todos os ambientes que nós temos entrado, porque dentro de sepultura, Jesus não, dentro de cova, lá no meio das trevas, Ele disse, eu sou a luz do... Se Ele tiver que entrar, Ele entra para iluminar tudo, irmãos. Mas aonde Ele não está, onde só tem trevas, onde só tem obras da iniquidade, aonde só fazem a vontade da carne, aonde o culto que estão prestando naqueles ambientes não é um sacrifício vivo, mas é um sacrifício morto, Jesus não está lá. E todas as vezes que a gente pisamos lá, nós estamos indo a passos largos por um cativeiro. A nossa vida, irmãos, em alguma área, você pode ter certeza, vai começar a travar tudo. Em alguma área Deus vai permitir que as amarras nos prendam e a gente não prospere, a gente não evolua, porque está escrito nas suas escrituras, e aonde a palavra dele é lançada, ela não volta vazia. Se andamos em luz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse toma posse das bênçãos. Mas se andamos em trevas, significa que ou ouvimos e não praticamos, ou nunca ouvimos, irmãos. E nisso que nós colhemos para nossas vidas são maldições. A quarta conduta que acontece com nós, quando nós entramos, quando nós nos distanciamos de Jesus e saímos da posição, a Bíblia vai dizer que em torno do rosto do Lázaro tinha um lenço envolto em torno do rosto dele. Lá em João capítulo 11, parte A ainda, e o defunto saiu, e o seu rosto envolto num lenço. Quando eu olho para um homem com um rosto envolto num lenço, a primeira coisa que eu aprendo é que esse homem já perdeu a visão. Espiritualmente falando, ele está cego. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus. Porque incrédulo, quem que é o incrédulo, irmãos? É quem não tem fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a luz para nós, se nós andamos em trevas, significa que nós nos tornamos incrédulos. Não tem para onde a gente fugir. Quando eu olho para esse homem com o rosto envolto no lenço, eu já vejo que esse homem já está também perdendo a sua audição. Já não ouve mais como tem que ouvir. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13, 4, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Irmãos, a gente começa a levantar homens que pregam para nós aquilo que agrada às nossas concupiscências. Você sabe o que é uma concupiscência? É um desejo desenfreado da nossa carne. Quando a gente quer fazer a vontade da nossa carne, a palavra de Deus vem para conflitar, porque Deus é espírito em verdade, e Ele já nos ensinou no último culto que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nós não querendo largar as nossas práticas carnais, nós começamos a buscar pessoas que falam aquilo que nós desejamos ouvir. Nisso nós desviamos o nosso ouvido da verdade e voltamos o nosso ouvido para o quê? Para as fábulas da vida. Conduta de quem está morto. Quando eu olho para aquele homem com um lenço envolto em teu rosto, eu vejo um homem que já não adora mais a Deus com os teus lábios e também não recebe adoração, porque a adoração sobe como um perfume, ou seja, já não sente mais o cheiro como tem que sentir. Ei, não é pecado dar glória a Deus. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como diz em Salmos, capítulo 40, versículo 2 e 3, disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Quando meus pés estão sobre a rocha, aquele que ouve, pratica, edificou a tua casa sobre. Mas se eu não estou na rocha, eu estou num charco de lodo. O charco de lodo é escorregadio. Ó quem tropeça, ó quem escorrega, quem anda em trevas. Aí continua: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ei, o que sai da boca de quem tem um lenço no rosto, irmãos, não são hinos e não são, porque está lá no charco, não está com a vida na rocha. Quando eu olho para o lenço envolto do rosto de Lázaro, eu vejo que Lázaro nesse momento começa a cobrir a imagem e glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 vai dizer: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Em outras palavras, quando a gente olha para Lázaro, ele já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele se tornou qualquer outra coisa, que já não é mais a imagem e semelhança de Deus. E olhando, juntando todo esse contexto do lenço, diante dos sentidos de um ser humano, irmãos, eu começo a ver um texto que na Bíblia que diz assim: se tem boca, mas não fala, se tem olhos, mas não vê, se tem ouvido, mas não ouve, e não há respiro algum nas suas narinas e boca, isso a Bíblia intitula como um ídolo. É isso que nós viramos, um ídolo. Um ídolo que deseja ser venerado,
Um ídolo que faz as suas vontades, mas não faz a vontade de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque é nos momentos mais sombrios da nossa vida, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente olha e fala, não tem mais jeito. Quando a gente olha e diz, já era, acabou, já fazem 4 dias, está cheirando mal. Eu louvo a Deus, irmãos, porque é nesses momentos que Ele vem ao nosso encontro. Está escrito em Isaías capítulo 49, versículo de número 14 ao 16. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde para Sião, porventura pode uma mulher esquecer-te tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ei, amigo do Senhor, por mais que por algum desvaneio, porque o cair é do homem, mas o levantar é de... Por mais que nós tenhamos os nossos desvaneios, se nós somos um amado do Senhor, e se nós somos um amigo do Senhor, Ele não se esquece de nós, porque o nosso nome está escrito na palma das mãos e não está escrito no chão. Jesus deixou aquela situação na vida de Lázaro chegar no extremo. E por que Ele permitiu que aquilo chegasse no extremo? Porque o propósito por detrás daquela interferência divina era para que o nome do Filho fosse glorificado. Em versículo 4 está escrito, de João capítulo 11, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Muitas vezes nós achamos que Deus é tardio em nos socorrer, irmãos. Mas se nós somos amigos de Deus, você pode ter certeza, quando Ele entra com a tua intervenção, Ele entra para que o nome dEle seja glorificado. Por isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns as tem por tardia. Aos olhos de Marta era tardio a intervenção, aos olhos de Maria talvez também fosse tardio a intervenção, aos olhos de todos aqueles judeus, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, que choravam com elas, talvez seriam tardias, porque dizia, se esse curou os cegos, não poderia ter curado ele também? Mas Deus permite algumas situações na nossa vida, irmãos, chegar lá no extremo, para que o nome do Filho dele seja glorificado. E para que todos nós, irmãos, vissem o Filho e crescem nele. Porque ali todos viram. E depois que aconteceu aquele sinal e o prodígio, começaram a crer nele. E todos puderam testificar aquilo que Jesus pregava e dizia que Ele era, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vir e crer no Senhor, nunca morrerá. Está demorando, está cheirando mal já, Senhor, faz 4 dias, é agora, é aí. É aí onde é o impossível, irmãos. Quando Ele quer glorificar o nome dEle, Ele vai deixar nós termos experiências, onde Ele vai permitir chegar no extremo. Ele sabe a hora e o momento certo. Muitas vezes nós queremos uma intervenção divina só para agradar os nossos deleites.
E quando Deus realiza a intervenção divina dele, Ele supre sim os nossos deleites, irmãos, mas Ele faz para a glória do nome. É assim que Ele age. O primeiro passo que Ele fez para com Lázaro, irmãos, Ele deu ordem aos homens que estavam a serviço dele ali naquele momento, para tirar a pedra. Tirai a pedra. Essa foi a palavra que Ele deu. Esses homens, irmãos, são anjos de Deus que estão a nosso serviço nessa terra. Lembra de quem tirou a pedra do sepulcro de Jesus? Foi quem? Foram os anjos. Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Essa é a missão nossa, de discípulos de Cristo. É remover a pedra. Quando nós removemos a pedra, irmãos, aquele que estava morto, lá numa caverna, agora ele começa a ver uma luz no fim do... Por isso que ele falou, ide pregai o evangelho a toda criatura. Todas as vezes que nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós estamos mostrando para os irmãos uma luz no fim, uma esperança onde já não tem mais esperança. Uma vez que essa esperança vem, irmãos, o segundo passo, a voz vai vir falar conosco. Lázaro, vem para... Aí não é discípulo que arrasta, não, irmãos. Aí vem o livre, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a luz e as... Escolha, pois, tu o que deseja. A bênção para tomar posse de todas as promessas que Deus nos tem reservado, mediante a tua palavra. E as maldições, se nós quisermos andar em trevas. Isso ninguém intervém. Por isso, vai e prega. Mas o sair do sepulcro depende da vontade da... mas eu estou amarrado. Lázaro, mesmo com as suas limitações, ele veio para fora. Ele veio para a luz. Aí vai vir a terceira ordenança de Cristo. Aí ele vai chegar para os mesmos homens e vai falar, tirai as ataduras. Em outras palavras, tira as amarras da mão e as amarras do... Em outras palavras, auxilia aquela pessoa que está presa numa situação a sair daquela, para que ela consiga se movimentar, para que ela consiga ter mobilidade, para que ela consiga voltar a caminhar, voltar a se mover. Uma vez que você tirou as ataduras, o tirar o lenço da cabeça, agora depende da pessoa. Quantas pessoas chegam até mim, irmãos, e falam assim, tiraram as vendas dos meus olhos. E aí, Lázaro, amigo de Jesus? Eu louvo e agradeço a Deus. Cada vez que eu ouço essa frase, irmãos, eu regozijo. Porque o testemunho de Lázaro, quando ele arrancou as ataduras do mão, ele tirou o lenço e ressurgiu, irmãos. A Bíblia diz que aonde ele passava, os judeus olhavam para ele e criam em Jesus. Quantas almas Lázaro ganhou para Jesus. E aí eu deixo um último cuidado. Cuidado com os escribas e fariseus. Porque lá em João capítulo 12 vai dizer assim, que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Escriba e fariseu só quer mandar a gente para a sepultura. Levantaram uma situação contra Cristo, aonde mataram Jesus e lançaram ele na sepultura. Criaram uma situação, então que estavam criando uma situação contra Lázaro, para matar Lázaro. Porque o propósito de escriba e fariseu é que nós nunca vejamos o Filho e nunca creiamos nele. Ele quer ser o centro, ele quer ser o motivo de ser glorificado. A partir do momento que o amigo de Jesus, o amado de Jesus, saiu daquela sepultura, através do ministério da vida dele, muitos passaram a ver
e passaram a crer no nosso Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha no retrovisor, tá? Nunca para trás, porque as coisas velhas já se pá. De onde Deus nos tirou, irmãos? Tá vendo alguém na sepultura? Ajuda a tirar a pedra, porque Jesus vai chamar para... Quando Ele chamar para fora, ajuda a tirar as ataduras. E deixa o livre-arbítrio ela mesmo querer tirar as vendas dos... Que ninguém pode forçar ninguém a nada. Eu não posso forçar alguém a abrir a boca para adorar. Como está escrito em Zacarias: Ei, Zorobabel, nada é por força e por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito. Pelo Espírito eu começo a ver, porque eu me encho da glória de Deus. Pelo Espírito a minha boca começa a fluir cânticos e hinos ao Senhor. Pelo Espírito eu não me escandalizo com a adoração do meu irmão quando ela é sincera diante de Deus, por mais que seja estranha aos meus olhos. Pelo Espírito. Nós temos 2 papéis nessa terra: ide e pregai o Evangelho. O segundo é expulsai os, quebra as ataduras, e curai os, quebra as ataduras. No mais, Deus tudo fará. Ele só arranca de lá de dentro. Quem é amigo, amém? Guarda algo. Uma vez que nós estamos dentro das sepulturas da vida, o céu está fechado para nós. As nossas orações estão impedidas diante de Deus. E Deus já não recebe mais a nossa oferta de oração. Já não recebe mais nada, porque nada chega até os céus. Mas quando nós saímos de dentro da sepultura, Deus nos aceita porque nós apresentamos um sacrifício vivo e santo e agradável a Ele. E Ele recebe as nossas ofertas, porque agora a gente já não está mais na sepultura e a gente está andando na luz. Amém? Enquanto nós não sairmos da sepultura, desprendermos das ataduras das nossas vidas e tirar o lenço que cobre o nosso rosto, nós nunca contemplaremos a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Jesus, Ele é a glória de Deus manifesto nessa terra de vida. Nos esforcemos para isso, para que nós venhamos contemplar a glória de Deus. Lá dentro e aqui fora, com ataduras e lenço no rosto, também não contemplaremos. É fora da cova, tirando o lenço do rosto e desvencilhando das ataduras. Amém, irmãos? Glória a Deus.